Olá, pessoal! Aqui é a professora Marcela. Eu espero que vocês estejam muito bem. Na aula de geografia de hoje, nós vamos falar sobre a divisão do mundo entre Ocidente e Oriente. Eu tenho certeza que você já ouviu falar dessas duas palavrinhas relacionadas com a leitura cartográfica. Então, nesse mapa, eu tenho a divisão do mundo em hemisférios. Hemisfério é uma palavra que se refere à metade da esfera. Que esfera é essa? A gente está falando do nosso planeta. Então, nós utilizamos para determinar os hemisférios as linhas imaginárias dos paralelos. No caso aqui, eu estou mostrando para vocês o paralelo principal, que tem o nome de Equador, que tem a função de dividir o planeta em hemisfério norte, que são todas as áreas que estão acima do Equador, e hemisfério sul, que são todas as áreas do planeta abaixo da linha do Equador. Além disso, nós temos outra linha imaginária que nos ajuda a dividir o planeta em hemisférios, que é o meridiano de Greenwich. Então, a partir desse meridiano, nós temos à direita o hemisfério oriental, ou hemisfério leste, e à esquerda desse meridiano, o hemisfério ocidental, ou hemisfério oeste. Só que essas duas expressões, elas são utilizadas desde o século III a.C. Então, durante o Império Romano, foi utilizado essas palavras Oriente e Ocidente para melhor administrar as áreas conquistadas. Mas, ao longo da história, essas expressões elas foram mudando tanto a sua localização quanto em qual contexto elas eram utilizadas. E elas se consolidaram dentro das discussões políticas, geopolíticas e teóricas a partir do século XV e XVI, com o período das grandes navegações marítimas europeias. Então, a partir do ponto de vista das potências europeias, foi determinado que existiam países ocidentais e países orientais. E sobre isso, a gente pode considerar que o Ocidente, ele sempre se define como uma oposição a algo. Então, a princípio, durante o finalzinho aí da Idade Média, nós tínhamos os povos que se consideravam ocidentais em uma batalha contra os povos orientais, que nesse período era determinado pelos povos islâmicos. Então, nesse período de cruzadas, nós tínhamos então o Ocidente sendo representado pelo catolicismo em uma batalha com o Oriente, que seria os povos islâmicos. Com o passar do tempo, por exemplo, no imperialismo do século XIX, nós temos de novo essa oposição entre os países do Ocidente, as potências do Ocidente, no caso Inglaterra, França, Alemanha, tentando estabelecer o seu poder sobre os povos asiáticos, estabelecendo assim colônias de exploração no Oriente. Essa divisão do mundo, entre Oriente e Ocidente também aparece durante a Guerra Fria. Então, do lado você tinha os países capitalistas ocidentais em uma batalha contra os países socialistas do Oriente. E com o passar do tempo, foi se determinando algumas teorias, como, por exemplo, a teoria do orientalismo. Então, é uma visão do mundo que foi criada com o propósito de legitimar essa exploração sobre os povos asiáticos. E dentro desse orientalismo, os povos ocidentais consideram os povos orientais como inferiores ou exóticos, ou perigosos, ou até mesmo primitivo. O que eu gostaria de deixar aqui destacado é que essa oposição entre Ocidente e Oriente, ela tem um cunho que se modifica ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês a análise desses mapas. Se eu for considerar uma divisão geográfica do mundo, eu posso ter, então,
alguns países considerados como ocidentes, aqueles que estão à esquerda da meridiano de Greenwich, e orientes, os países que estão à direita do meridiano de Greenwich. Mas se eu for considerar o que era o Ocidente e o que era o Oriente lá durante o período do Império Romano, eu vou ter esse segundo mapa, né, localizando apenas a área do Império Romano e a sua divisão. No mundo contemporâneo, quando se cita, né, os países ocidentais, geralmente ele se relaciona aos países que detêm o poder geopolítico do mundo, né? Então a gente tem aqui alguns países da Europa, os Estados Unidos ou a Canadá e até mesmo aqui a Austrália, na Oceania. Já do outro lado, né, os países orientais, no mundo contemporâneo, a gente teria então aqui os países do Oriente Médio, a China, a Índia e alguns outros países aqui asiáticos, tá? Japão, Coreia, que também tem aí um poder geopolítico muito influente. Mas, por exemplo, se você for considerar como que era essa divisão na Alemanha durante a Guerra Fria, então nós tivemos aí a divisão da Alemanha, né, em dois, né, a Alemanha Ocidental e Oriental, com dois modos de produção, né, opostos, né, no caso, o capitalismo e o socialismo. E também, até mesmo se você for considerar uma regionalização da Europa, você tem essa oposição geralmente associada a um lado da Europa ocidental, que é mais desenvolvido, que vai ter indicadores aí sociais e econômicos maiores, do que a Europa oriental. Então, gente, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês de como que o mundo acaba se dividindo aí entre Ocidente e Oriente. Mas nós podemos concluir aqui os nossos estudos levando em consideração que as relações, né, históricas entre esses dois opostos, o Ocidente e o Oriente, sempre foram marcados por relações de poder e dominação. E até o momento, essas relações, a gente vê que existe aí um resquício, que não existiu um desaparecimento com o tempo, embora nós vivemos num mundo que é muito interconectado, um mundo onde a globalização aí aumentou o fluxo tanto cultural, quanto econômico, quanto de pessoas, né? Mas essa oposição ainda permanece principalmente em alguns lugares que estão disputando aí a sua influência geopolítica. Eu espero que a aula de hoje tenha ajudado vocês e até a próxima!